são normas de fixação da competência de qual lei penal, se a lei penal brasileira ou estrangeira, irá incidir sobre aquele fato, fixando aí a possibilidade de submissão desse particular a uma ou outra lei, conforme o caso concreto. Mas, no artigo 7º, são critérios de fixação da norma penal brasileira. O que interessa, propriamente, é a fixação da norma penal brasileira a algumas hipóteses que ali estejam adstritas, né, que estejam sendo referidas. Então, extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira ao crime cometido no exterior. Diferentemente, é porque às vezes a gente confunde muito aquela situação onde o sujeito, lá em Miami, pratica uma conduta por via da rede de computadores que o permite invadir um sistema bancário brasileiro, desviar valores, mandando para, sei lá, para a Suíça. Esse fato é ainda dentro da regra da territorialidade, porque é resolvido pelo artigo 6º do Código Penal, já que o resultado produzido pela ação dele, ainda que ele nem tenha tocado no território brasileiro, mas o resultado tocou, foi aqui produzido, e, portanto, fixou-se a nossa competência para analisar o fato e analisar essa conduta por força da territorialidade e não da extraterritorialidade. Aqui não. No artigo 7º, eu estou tratando de casos que o fato é cometido completamente no exterior. Não há nem uma parcial ação executada no Brasil, nem o resultado, nem era aqui que se pretendia produzir esse resultado. Porque se assim fosse, estaríamos fixando a regra pelo princípio da territorialidade, conforme o artigo 6º do Código Penal. Não se trata mais de territorialidade, mas de hipóteses, de fatos que são praticados no estrangeiro, e ainda assim nós submetemos essas pessoas à legislação penal brasileira, independente de onde tenham sido praticados, né? Portanto, são uma exceção à regra da territorialidade, serve-se de princípios próprios. Esses princípios são regras de conexão, são regras que vão estabelecer o vínculo da lei penal brasileira àquela hipótese, né, para estabelecer a fixação da lei nacional, tá certo? Então, conforme o artigo 7º, no inciso 1, né, nós temos, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Proteção ou defesa, porque diz respeito à representação da instituição Presidência da República. Esses crimes contra a vida, veja, não tratou dos crimes contra a honra, não tratou de outros elementos, mas da destruição da vida. Então, do artigo 121 até o 128 do Código Penal, nós temos ali a tipificação dos crimes contra a vida. Obviamente, o presidente da República não poderá ser vítima mais de aborto, né? Já é bem crescido, já é passível, né, de ser votado. Então, entre esses crimes contra a vida, o que nós poderíamos referenciar como possibilidade de vítima ao presidente da República seria o crime de homicídio e o crime de induzimento, instigação e auxílio a suicídio. Mas, professor, e se o presidente for uma presidenta, ela não pode sofrer o aborto sem o consentimento da gestante, que aí incluiria-se entre os crimes contra a vida? Sempre existe essa possibilidade. Mas seria uma única possibilidade entre aquelas hipóteses dos tipos de aborto que estão tratados no Código Penal. O infanticídio também não haveria essa possibilidade, né? Nós não estaríamos aí, porque aí não seria uma questão da vítima, mas da qualidade do autor, né? Que é ser mãe e destruir a vida do próprio filho durante ou logo após o parto. É um crime próprio, onde o sujeito ativo tem que reunir essa determinada qualidade. Então, esses crimes contra a vida
do presidente da República, aí incluindo o homicídio, incluindo o induzimento, instigação e auxílio a suicídio, ou a liberdade do presidente, e aí também falando aqui na perspectiva dos crimes contra a liberdade, no tipo dos crimes contra a pessoa, nós temos os tipos que estão entre os artigos 146 a 149 do Código Penal e que detalham delitos contra a liberdade, constrangimento ilegal, ameaça, crimes, o sequestro ou cárcere privado, no 148, ou a redução à condição de escravo, que é o 149. Então, nós teríamos aí os tipos penais que retratam a liberdade entre os crimes contra a pessoa, né? No capítulo referente aos crimes contra a liberdade, que principia no artigo 146 do Código Penal, nós temos ali os crimes que podem ser praticados, né, contra qualquer pessoa, incluindo o presidente da República. Então, nesses casos, aonde ocorram, ainda que ocorram em Paris, ainda que ocorram na Romênia, na Rússia, nos Estados Unidos, vai se fixar a lei penal brasileira apta aí a julgar o autor desse fato de crimes contra a vida e a presidência da República, em virtude do princípio da proteção ou defesa do símbolo da instituição Presidência da República. Não é a pessoa, não é a pessoa do ocupante do cargo, mas é o respeito à instituição política que tem um significado dentro da democracia e da República Brasileira, né? Então, o respeito a essa instituição política exige que se ofereça essa possibilidade de se vincular, né, a possibilidade de ser atribuída a responsabilidade pelo fato, onde quer que ele ocorra, em qualquer país, né, onde ele venha a ser cometido, fixando aí a possibilidade de, com isso, geralmente poderia, né, existir essa ideia, que foi mais ou menos o que tentou se construir, né, em alguns casos de assassinatos e de perturbações, né, no sentido de se voltarem contra determinadas representações na própria Europa, de se alegar que o sujeito tinha uma rixa interna, mas aproveitava uma viagem internacional para ir lá e atentar, né, para praticar o atentado contra um presidente. E aí, como era no solo de um país estrangeiro, tinha-se essa percepção de que você não ficaria passível de punição no seu próprio estado, ainda que você tenha atentado. Óbvio que isso não é possível mais, ou seja, dentro daquilo que determina não só o nosso Código Penal, mas de construções já realizadas em termos de normas e adequações às normas que estão bem aproximadas em termos de regras de conexão. As regras de conexão normalmente são essas de instituições, como essa de proteção e defesa, está se defendendo a instituição. Mas também pode ser pessoal, uma regra que proteja o nacional brasileiro. Pode ser também de justiça universal, algo que, em termos de cooperação internacional, nós nos obrigamos a reprimir. Então, dentro dessas perspectivas, existem elementos que nos permitem, por princípio, vincular, né, a uma determinada norma. Aliás, princípio quer dizer isso, é algo que precede, e o que precede vincula. Então, o princípio da proteção e defesa vincula essa ideia de crimes, de lesões praticadas contra a vida, condutas praticadas contra a vida ou a liberdade do presidente da República, de maneira que fixas a incidência da norma penal brasileira onde quer que aconteça. No inciso 2, nós temos ponto patrimônio, a fé pública da União. Veja, o patrimônio ou a fé pública da União. Aqui se refere aos bens dominiais, aos bens que detém a União e que, às vezes, os detém
até em sedes estrangeiras, ou seja, em outros países. A fé pública refere-se à moeda nacional, aos elementos indicados por documentos que fixam, né, atribuições, que fixam funções, que fixam declarações, né, e que merecem ser respeitados os documentos da União, os títulos da União, portanto, os títulos também da União. E aí esses crimes praticados contra o patrimônio, a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado e de território e município, de empresa pública, e veja, não é só da União, de todos os entes federativos, porque aí inclui o Distrito Federal, os estados e municípios, e inclui até o território, que em princípio não estaria dentro desses entes federativos, né, de composição, porque teria uma administração própria, mas também tem essa proteção, ou seja, os crimes praticados contra o patrimônio, a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, e aí as diferenças, né, entre as atividades da empresa pública, o capital praticamente totalmente estatal. Sociedade de economia mista, há uma abertura para o capital privado, ou seja, existe a junção entre capital próprio do Estado e capital privado, né? Autarquia como a Universidade Federal, né, que é uma autarquia, que existe uma autonomia financeira e administrativa que lhe é prestada, ou fundação, instituída pelo poder público. Então, os crimes que atingem o patrimônio, os bens, né, ou a fé pública, e aí a perspectiva da confiança, né, nos documentos que são emitidos, da confiança da moeda, né, principalmente a moeda nacional, atingindo o patrimônio à fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, território, município, empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação, instituída pelo poder público, estarão também sujeitos à lei brasileira, mesmo que sejam praticados no estrangeiro. Então, se alguém falsifica real, acho meio duvidoso ocorrer isso, mas se alguém falsifica real na Alemanha, ainda que nunca tenha pisado no Brasil, ainda que esse fato se processe por lá, né, você tem aí a fixação da lei penal brasileira, né, para essa hipótese, onde quer que esteja, pelo princípio da extraterritorialidade, certo? Então, nós não teríamos aí como fugir. E o princípio, mais uma vez, é o princípio da proteção ou defesa de instituições públicas, da representação nacional, que é projetada através dessas instituições. O mesmo no tocante à presidência da República. Não é uma proteção à pessoa do presidente, mas ao órgão, à instituição. Certo? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Óbvio. Então, os crimes contra a administração pública, que principiam ali no artigo 312 do Código Penal, e aí, nesse artigo que trata do peculato, e se referindo especificamente ao peculato, também é um crime próprio, porque só quem pode praticá-lo é quem reúne aquela qualidade de ser funcionário público, e é funcionário público para efeitos da lei penal, dentro de uma interpretação autêntica, aqueles que estejam discriminados como tais pelo artigo 327 do Código Penal. O legislador optou por, diante de crimes próprios, que só podem ser praticados por funcionários contra a administração, a vincular quem sejam funcionários públicos para efeito dessa lei. Mesmo assim, em princípio, esse artigo 7º não restringe isso apenas aos funcionários que estejam no exercício de alguma atividade, mas qualquer pessoa que esteja ao serviço da administração, dentro de vários crimes também contra a administração, que incluem desde corrupção, peculato, prevaricação, advocacia administrativa,
os crimes próprios que estejam também praticados por particulares contra a administração, corrupção passiva, corrupção ativa, aliás, desculpem, a passiva é crime próprio, é do servidor, tráfico de influência, né? Tem uma série de medidas. Se alguém está ao serviço, por exemplo, de um serviço de embaixada, de representação diplomática brasileira, de um consulado como representação apta a realizar, né, as atividades consulares, de registro, de emissão de documentos, de reconhecimentos de firma, etc. É quase um cartório, né, prolongado dentro de um espaço territorial, de um outro espaço territorial. Essas condições que estão aí, né, são os crimes praticados contra a administração por quem esteja a seu serviço. E aí fica também essa margem, né, para que essas pessoas se sujeitem à lei brasileira pelo princípio da proteção ou defesa, também na representação dessa administração, né? O que se confere aí é em cima da ideia da representação, o que se protege aí a administração pública brasileira, né? Em quaisquer eventos que sejam praticados por quem esteja prestando serviço para ela no estrangeiro, tá certo? Na linha D, nós temos de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nós temos aí uma combinação, porque, em princípio, o genocídio ele é reprimido porque há tratados, dos quais o Brasil faz parte. Entre os mais recentes, a gente poderia citar o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de Roma, que nós ratificamos, né, com um decreto legislativo que faz esse estatuto vigorar aqui dentro do mesmo patamar de uma lei, né? E nós temos, ele está em vigência, e ali há um compromisso internacional do Brasil de reprimir o genocídio. Só que aí não é o genocídio de uma forma tão ampla. Ele está combinado com o princípio da personalidade, porque o agente tem que ser brasileiro, veja, quando o agente for brasileiro, ou o princípio do domicílio, que é um outro elemento que precede ao evento, ao fato, e que vai vincular o fato conforme essa norma de que fica sujeito à lei brasileira, ainda que cometido no estrangeiro. Então, nós temos aí a justiça universal, que é um princípio de matéria de cooperação penal, né, internacional, combinado com personalidade ativa e domicílio. Nos casos previstos no inciso 1, que são esses, né, do artigo 7º, então, são os casos A, B, C e D do inciso 1, que dizem que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, de maneira incondicionada, né, aplica-se a lei brasileira, ainda que o autor, sujeito ativo, tiver sido julgado no estrangeiro, absolvido ou condenado no estrangeiro, retratando hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Professor, mas isso não vai gerar um bis in idem sobre o parâmetro de que há soberanias distintas no tocante especificamente ao exercício interno do poder brasileiro, não há bis in idem, né? De qualquer forma, se limitou ou se buscou limitar aí o poder de punir do Estado, porque nós temos uma previsão no artigo 8º que limita esse alcance, que diz que a sentença cumprida no estrangeiro é cumprida, não é cumprida, né? Não importa o tempo, importa o efetivo cumprimento, não é uma sentença no volume total, mas a sentença é efetivamente executada. A sentença executada no estrangeiro, ela vai ser atenuada no Brasil por fatos distintos, em penas distintas você sugere atenuação, ou computada na pena que será executada no Brasil. Então, por exemplo, alguém foi condenado numa dessas hipóteses do A a D, lá na França, há 6 anos.
não é o fato de ter sido só condenado. Não só condenado, como executou esses 6 anos de pena. Se ingressar no Brasil, como se tratam essas hipóteses do A a D, do inciso 1, de extraterritorialidade incondicionada, ele pode ser novamente julgado, né? Ainda que lá no estrangeiro tenha sido até absolvido. Ele pode, pela lei brasileira, porque são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ser aqui julgado. E, uma vez julgado, se a condenação por ele, a ele atribuída for, por exemplo, de 5 anos, como ele já executou 6 anos lá fora, estará extinta a punibilidade nesse aspecto. Ele já fez, ele já executou a pena que também foi imposta aqui no Brasil. Se fosse o inverso, aqui a gente condenasse ele a 8, ele tinha executado lá fora 6, só restariam 2 anos a serem executados aqui no Brasil. Isso teria que ser observado conforme essa atenuação aplicada aí no artigo 8º do Código Penal. Então, esses casos de extraterritorialidade incondicionada encontram no artigo 8º uma atenuação desses efeitos de uma dupla ou de uma possível dupla condenação. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de... Aí temos a... que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Mais fácil aí a norma, o princípio que rege essa questão, porque é o princípio da justiça universal. Nós nos obrigamos a reprimir diversos tipos penais, né? Temos um tratado internacional na repressão a drogas, fazemos parte, inclusive, da GIPS, que é a Junta Internacional de repressão, né, de cooperação e repressão ao tráfico de entorpecentes, e por isso que alguns fatos não são tão simples. Por exemplo, se você fala em abolição das drogas, você teria que tomar algumas medidas, não o fato de optar por abolir uma ou outra, né? Se a gente aqui quer abolir especificamente a cannabis ou a maconha, há razões aí, talvez, até econômicas para isso, né, em termos da indústria que tem por trás e do mercado plausível dentro dessa droga, né? Isso pode ser feito isoladamente. Agora, você não reprimir, isso precisaria aí realmente ser tratado dentro de um tratado internacional onde a gente reconsiderasse, né, esse fato. Diga aí, Davi. Professor, eu queria que o senhor repetisse isso de punir novamente o indivíduo. Porque, se eu não me engano, eu tinha estudado, tinha lido em algum canto que, por exemplo, quando se refere à extraterritorialidade incondicionada, o indivíduo ele pode ser ou absolvido ou condenado exteriormente, e quando chegar ao Brasil, ele seria condenado novamente. Pode ser, exato. Pronto. Isso que a gente acabou de falar. Isso. Só que, em relação a esse quesito, eu tinha entendido assim, ele ia ser condenado no exterior, ia cumprir a pena lá, e aqui ele cumpriria a pena novamente. Mas não precisa cumprir a pena integral, é isso que eu estou dizendo, porque tem a atenuação do artigo 8º. É por conta do artigo 8º. Ele vai ser condenado, mas ele não precisará cumprir, a gente terá que observar, Davi, para ele, a atenuação do artigo 8º do Código Penal. Porque, para mim, o artigo 8º, ele remetia às penas, à extraterritorialidade condicionada, que são os outros casos, não? Mas ele também... A todos. A todas as hipóteses, tá certo? Certo. Até porque a extraterritorialidade incondicionada, se ele tivesse cumprido pena no estrangeiro, ele não cumpre no Brasil. Aí não ia servir o artigo 8º, não ia ter. A gente vai ver isso, inclusive, as condições. Tá certo? Tá bom. Aí não serviria. Bom, então, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. O genocídio é um dos. O tráfico de pessoas é outro.
o tráfico de drogas é outro, né? Então, nós temos aí uma série, a repressão às organizações criminosas. Então, esses são princípios aí de justiça universal. E aí, mas estão sujeitos a uma extraterritorialidade condicionada. Praticados por brasileiro, personalidade ativa. Vejam aqui o crime praticado por brasileiro. Desde que também seja crime no país onde for praticado, né? O fato do sujeito cometer esse crime também no país onde for praticado, está dentro da ideia da personalidade ativa. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. É o princípio do pavilhão ou bandeira. Então, aí é bem diferente daquilo que a gente tem no artigo 5º, porque no artigo 5º, ali, aquelas embarcações, elas são extensão do território nacional, né? Onde quer que se encontrem, se forem navios ou embarcações militares, né? As embarcações mercantes ou de propriedade privada, quando estão internacionais, se tem a bandeira brasileira, né? Se estão aqui matriculadas, também são extensão do território. Mas quando ingressam num território estrangeiro, aí vai se aplicar o princípio da extraterritorialidade condicionada, né? Conforme o pavilhão ou bandeira, né? Que está aí indicado na linha C do inciso 2 do artigo 7º do Código Penal. As hipóteses previstas no artigo 7º, inciso 2, olha aqui, Davi, do Código Penal, são de extraterritorialidade condicionada, aplicando-se à lei brasileira se reunidas as condições previstas no parágrafo 2º do mesmo artigo. Quais são as condições? Entrar o agente no território nacional. Ele vai ter que entrar. A gente pode ser até por uma extradição, ou por uma expulsão de outro, mas ele vai ter que entrar no território nacional. Estar o crime incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição. Ou seja, crimes comuns punidos com pena superior. Agora até mudou um pouco, né? Porque temos o estatuto. Vejam, a gente vai ter que fazer aí uma pausa. Estava até Código Penal por aqui. Mas nós temos um estatuto novo de imigração, né, votado durante o governo Temer, que traz algumas regras com relação à extradição, e essa parte aí foi modificada, né? A gente precisa ir até ele para fazer essa análise, né? Deixa eu ver aqui. Na realidade, é a lei do migrante, né, que antes era o Estatuto do Estrangeiro, né, agora é a lei do imigrante, e ela traz algumas leis de imigração, e aí vem as autorizações, essa possibilidade das concessões do visto. Deixa eu observar aqui nessa questão dos fatos das medidas de retirada compulsória, estão a repatriação, a deportação, aí são medidas administrativas, né? A expulsão, e aí tem uma medida judicial que essas formas aqui de repatriação, deportação e expulsão, elas são fórmulas administrativas, né? E, portanto, obviamente, elas podem, né, resultar elas podem resultar na apreciação judicial, mas elas não são, porque a extradição é uma medida de cooperação internacional em matéria criminal, tá certo? E aí está aqui, no capítulo 8º. Veja, no capítulo, vou colocar qual é a lei. A lei 13.000, eles nem perguntaram, né? A lei de imigração. É a lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Né?
essa lei, aí você tem as medidas de retirada compulsória, que são de análise administrativa, né? Normalmente competindo aí a Polícia Federal as investigações e tratar, né, dessa questão de visto, passaporte, etc. Então, essas medidas de retirada compulsória são as de repatriação, artigo 49, 50, a deportação, e no artigo 54, a expulsão. Essas são medidas administrativas, que dizem respeito ao funcionamento e à fiscalização de vistos, do cotidiano, da conduta dos estrangeiros, né, dentro do território nacional, de maneira administrativa. E há uma medida que é de cooperação internacional em matéria criminal, que é a medida da extradição, né? Essa é uma das, né? Porque hoje a gente tem uma outra cooperação que é com os tribunais, que são coisas distintas. Extradição, a cooperação entre dois estados soberanos. Por exemplo, os norte-americanos solicitam ao Brasil a extradição de um criminoso que esteja aqui, né? E que foi identificado e pontuado, e aí a gente vai fazer essa análise. Agora, o Tribunal Penal Internacional, como algumas cortes internacionais, das quais o Brasil faça parte, podem requisitar. E aí é também uma medida de cooperação, mas que não é de extradição. E como os tribunais, normalmente, eles são, na medida que incorporam-se a estrutura do poder judiciário, né, brasileiro, já que é isso que dispõe o artigo 5º da Constituição, né, de que nós vamos atender às ordens e vamos cumprir, né, as determinações dos tribunais penais internacionais, dos quais a República Federativa do Brasil faça parte. Deixa eu ver aqui, no final do artigo 5º, né, depois de todos aqueles elementos, nós temos: o Brasil se submete à jurisdição, né, ao exercício do direito, né, do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Então, nesse caso aí, não se trata propriamente de uma extradição, nem é propriamente uma medida de cooperação, mas do cumprimento das medidas necessárias para satisfazer a jurisdição desse tribunal. E aí, essas medidas nós chamamos de requisições. E sobre essas requisições não incidem aquela vedação de não extradição do brasileiro nato. Cuidado, isso aí é uma hipótese excepcional que eu estou aqui colocando para vocês, né? A extradição é um impeditivo, sim, né? Não pode, um dos impeditivos é que seja brasileiro nato, né? Mas o artigo 82 vai colocar aqui algumas questões que são mais recentes sobre quando não cabe a extradição, né? Não se considerará extradição quando, inciso 1, o indivíduo cuja extradição solicitada no Brasil for brasileiro nato. É por vedação constitucional, né? Por aquilo que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, né? No seu artigo 5º, inciso 51. Então, é uma vedação. O fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, que aí se torna muito mais um elemento de opinião do que propriamente crime, né? O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Então, se nós formos competentes para julgar o crime imputado ao extraditando e tivermos fixado a nossa norma para se aplicar a esse caso concreto, nós não concederemos extradição. A lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Olha aí. Então, corrijam o slide, porque crimes comuns punidos com pena superior a 1 ano. Não. Com pena superior a 2 anos agora, porque está dentro dessa matéria na lei de imigração, que é a lei 13.445,
13.445, de 24 de maio de 2017, no seu artigo 82, tá certo? O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que fundar o pedido. E aí, se ele tiver sido absolvido, ou se ele já está respondendo processo aqui no Brasil pelo mesmo fato, ou já tiver sido condenado e executado a pena, não há o que se falar na concessão da extradição. A punibilidade estiver extinta pela prescrição segundo a lei brasileira do Estado requerente. Aí vai ter que se observar qual é a lei mais favorável e se avaliar se há extinção da punibilidade. Se já houver extinção da punibilidade, não se pode também conceder a extradição. O fato constituir crime político ou de opinião. Os crimes políticos e de opinião não merecem essa reflexão da extradição. Aí depende também das interpretações do Supremo com relação ao conceito de crime político e de opinião. Alguns autores dizem que os crimes feitos na ideia do sistema eleitoral ou crimes, não é isso, né? É importante a gente observar que esse conceito de crime político é muito mais abrangente do que crimes apenas da disputa política ou eleitoral, etc. O extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juiz de exceção. Se ficar claro, ele vai responder perante o estado requerente num tribunal ou juiz de exceção. O extraditando for beneficiário de refúgio, conforme os termos da Lei 9.474, de 22 de julho, ou de asilo territorial que lhe foi concedido pela autoridade executiva. E aí, se estiver nessas condições, nós vamos ter que não conceder, não vai ser possível a concessão da extradição. Parágrafo 4º, nós temos: o Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político, e aí vem só uma, já que eu disse, como eu acabei de dizer para vocês, os crimes políticos vão depender dessa interpretação, mas a lei já impôs aqui uma certa restrição, um indicativo: crime político, atentado contra chefe de Estado ou quaisquer autoridades lá no estrangeiro, né? Bem como crime contra a humanidade que tenha sido praticado, né? E crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Então, esses crimes podem não ser considerados crimes políticos, né? Genocídio, terrorismo, humanidade, crimes contra a humanidade, ou crimes praticados contra quaisquer autoridades do Estado requerente, né? Sobretudo o chefe de Estado. Parágrafo 4º do artigo 82. Admite-se extradição de brasileiro naturalizado nas hipóteses previstas na Constituição, né? Então, a Constituição da República prevê essa possibilidade, né, da extradição do brasileiro naturalizado lá para ela, porque a regra é no artigo 5º, né? Nós vamos ter: nenhum brasileiro será extraditado, salvo, aí vem a ressalva, naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, desde que esse fato tenha sido praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Só nessas hipóteses que estão aqui no artigo 5º, 51, é admissível a extradição do brasileiro, e não é do brasileiro nato. O brasileiro nato não pode ser extraditado. É do brasileiro naturalizado. É alguém que se naturalizou brasileiro e, dentro dessas hipóteses constitucionais, vai poder ser extraditado, né? Então, não ter, complementando a questão, além está entre os crimes que são, a lei brasileira autoriza a extradição, está lá no artigo 82, né, da lei de imigração, da lei 13.445, né, de 2017, que acabamos de ver, né, aqui. Então, corrijam o slide, essa ideia da pena é superior a 2 anos,
e não a 1 ano. E a lei 13.445 de 2017, tá certo? Vedada a extradição de crimes políticos de opinião. Não ter sido julgado o agente no estrangeiro, então o agente não foi julgado no estrangeiro, né? Isso é relevante, né? O agente não ter sido lá julgado, absolvido, porque aí, nesse caso, não será, e é por isso que o artigo 8º, Davi, não pode se aplicar nesses casos de extraterritorialidade condicionada, porque não vai se produzir essa duplicidade, né? Porque se ele foi julgado, absolvido ou condenado no estrangeiro, não será novamente julgado ou absolvido aqui no Brasil. Entendi Não agora, ter... professor. Eu entendi agora. Eu tinha me confundido antes. Eu estava achando que era assim. Quando é condicional, realmente não se aplica novamente, independente se a pena fosse maior ou menor. Até aí estava certo. Só que o que eu tinha me equivocado é que eu achava que quando era incondicional, a pena seria aplicada 2 vezes, sem ela, por exemplo, se o cara aqui no Brasil foi condenado a 10 anos e no exterior 6 anos. Aí aqui ele teria que cumprir 4. Aí eu achava que ele tinha que cumprir 6 e 10, entendeu? Eu não estava entendendo o artigo 8, realmente, mas agora ficou bem claro, sim. E fica legal. E nessa questão aí do 7º inciso 2, é sempre lembrada essa ideia de se ele foi condenado, absolvido, né? Ele... Diga, Daniel. Professor, mas eu acho que, lendo aqui, eu entendi também que poderia ser julgado 2 vezes. Isso não pode acontecer, não, professor? Na extraterritorialidade condicionada, não. Na extraterritorialidade condicionada, não. Na incondicionada, sim. Que as hipóteses do inciso 1, sim. As hipóteses do inciso 2, não. Certo? É como se a incondicionada fosse um crime tão grave que eles têm que punir de qualquer forma, né, professor? Mas às vezes tem gravidade nos outros de cá também. É só por uma opção político-criminal aí com relação a... É porque... assim, na ótica do tem a país, ver com os agentes, tem a ver com a proteção e defesa de símbolos ou de instituições nacionais, né? Isso aí tem mais... É a regra de conexão. Mas tem gravidade também cá, porque tem genocídio, né? Ou seja, em casos de extraterritorialidade condicionada, né? Aí a gente teria um limite aí. Vamos supor que alguém do Quimé Vermelho não viria para o Brasil, né? Mas foi um dos poucos, após o resgate democrático lá do Camboja, a ser submetido a um julgamento e foi absolvido lá, né? Eu estou falando assim, numa gravidade. Mas há provas irrefutáveis de vários países que conseguiram congregar provas de que ele participou daquele morticínio que representou, à época, a morte de 2 milhões de pessoas, né? Não tem a mesma... mas foi um dos grandes morticínios também do século XX, né? Que foi o século dos genocídios, né? Ficou mais plausível, a gente viu em vários ambientes, né? Seja na área capitalista, seja no comunismo, né? A prática recorrente desse tipo de biopolítica, de biopoder, que é terrível, né? Então, muitas pessoas morreram mesmo nos quadros revolucionários aí, socialistas, né? Eu estou contando a questão lá do Quimé, que tinha uma base marxista e matou muita gente, né? E muitas pessoas mortas. Isso trouxe problemas, né, para a seara internacional. O país também sofreu. Aí vai que um desses caras veio para quê? Ia ser terrível, mas ele como ele é um estrangeiro, ainda que o Brasil tenha se obrigado a reprimir esse fato em termos de justiça universal, nós não iríamos poder extraditá-lo, porque ele já tinha sido absolvido, né, no país de origem, e, portanto, ele não caberia essa margem. E também nós não iríamos poder julgá-lo, porque trata-se de extraterritorialidade condicionada. Só havia uma alternativa nesse caso.
a requisição de um Tribunal Penal Internacional. É onde os tribunais penais internacionais cumprem, né, as suas funções, porque aí não estaria nem dentro da regra de extradição, nem da regra de extraterritorialidade condicionada. Né? Por isso que eu digo que não é pela gravidade. Pela gravidade, não. Tem fatos muito graves que podem ter sido praticados lá no 2, mas é mais pelas regras de conexão mesmo, e de quem são seus autores ou quais são as instituições que eu pretendo defender. Diga aí, Daniel. Professor, mas mesmo se não julgado, se um estrangeiro cometer um crime em uma embarcação brasileira fora do território brasileiro, ele pode ser condenado pelo Tribunal Brasileiro, né? Mas naquelas condições. Se está em águas internacionais, é território. Não, a gente não estaria falando aqui no 7º. Não era extraterritorialidade. Não, tipo, por exemplo, a gente tem um barco brasileiro na França, certo? Aí entra um francês lá no barco brasileiro e comete um crime, mas a França não julga ele. Então o Brasil pode julgá-lo, não? É porque aí vai julgar como extraterritorialidade condicionada naquela hipótese do crime praticado contra brasileiro. Está aqui do artigo. Não, mas tipo, por exemplo, contra um francês, mas dentro do barco brasileiro na França. E mas aí vai também extraterritorialidade condicionada pelo sujeito ativo. A gente tem os dois princípios, tanto personalidade ativa como passiva. Certo? Veja só, no artigo 7º, nós temos, né, dos crimes que, por tratar da Convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, e aí a personalidade ativa, né, e o do pavilhão à bandeira, que é o C. Mas aí, logo abaixo, nós temos, nos casos do inciso 2, aplica-se a lei brasileira, né, tendo essas condições, entrar o agente do território nacional, ser o fato punível também no país onde foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles que o Brasil autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro, ou aí não ter cumprido pena, que é importante, né, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. E aí nós temos o parágrafo 3º, porque vocês vejam que no artigo 7º, 2, a linha B, nós temos a personalidade ativa, o agente ser brasileiro, como extraterritorialidade condicionada. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro. Aqui o brasileiro é vítima, ele não é o autor. No artigo 7º, inciso 2, a linha B, ele é o autor do crime. No parágrafo 3º, ele é a vítima, é o sujeito passivo. Então, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro, então incide sobre o estrangeiro, atribui-se ao estrangeiro essa responsabilidade, por crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunir as condições do parágrafo anterior, ou seja, eu tenho que reunir essas condições, então é extraterritorialidade condicionada, o parágrafo 3º é mais uma hipótese de extraterritorialidade condicionada pelo princípio da personalidade passiva, não é personalidade ativa, é personalidade passiva. Aí eu tenho o princípio da personalidade passiva e eu tenho a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, né? Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, no parágrafo 2º, né, nós tenhamos ainda, não foi pedida ou foi negada a extradição, ou seja, no caso de nem ter sido solicitada a extradição, ou foi negada ela, né, por aquele país, né, e houve requisição do ministro da Justiça, e aí o ministro da Justiça é responsável por fazer essa requisição para nós sermos, então, o país que vamos pedir a extradição para julgar esse estrangeiro, né? Se nenhum outro país julgou ou tomou a atitude, nós vamos tomar essa atitude no caso da proteção de uma vítima nacional, que aí é a perspectiva. Isso tem muito a ver com um dos princípios básicos também do direito penal. A gente imagina sempre essa ideia da limitação do poder de punir, e é fato.
o direito penal deve buscar o máximo possível evitar que haja interpretações extensivas, interpretações em Malam Park, que atuem contra os interesses do réu, né, nesse caso, exatamente para garantir uma punição feita ou produzida dentro de um devido processo legal, dentro de uma legalidade estrita, de uma interpretação taxativa da norma. Ótimo. Mas, por outro lado, exatamente para regular a vida social e evitar outras questões que envolvem vingança, envolvem violência, envolvem... não pode se ofertar uma proteção deficiente da vítima, ou seja, deve-se evitar os dois abusos, o abuso do poder estatal e também a omissão que deixe as vítimas deficientemente protegidas. É a averação da proteção deficiente da vítima. Isso aqui é uma das hipóteses, onde o sujeito sofre um crime no estrangeiro, nenhum país toma nota, nem se interessa, né, por julgar esse estrangeiro, então o Brasil poderá julgá-lo, porque a vítima foi um nacional, é o princípio da personalidade passiva, tá certo? Desvinculando-se a ideia de uma proteção deficiente da vítima. Nesse caso, o Brasil pode assumir. Agora vão ter que ser cumpridas todas as condições que estão no artigo 7º, inciso... no artigo 7º, parágrafo 2º, para lidar com essa hipótese. Trata-se de mais uma hipótese de extraterritorialidade condicionada prevista no parágrafo 3º. Então, além daquelas que nós lemos aqui, né, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, personalidade ativa, aqui é o brasileiro como autor do crime, praticadas em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, onde quer, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Aqui é o princípio do pavilhão ou bandeira, nós não temos aí, óbvio que nesse momento não estou falando mais da extensão do território nacional, né? Estou falando a bordo de embarcações mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro. Sim, essa hipótese que você tratou, David, recapitulando, se for embarcação militar, aí é território brasileiro, a gente não está tratando aqui, né? A limitação que eu vou ter é pelo artigo 8º também. Não, mas privada, professor. Privada, então existiria essa hipótese do C, né? É pelo princípio do pavilhão à bandeira, né? Pelo princípio do pavilhão à bandeira, onde quer que eles estejam, se forem praticados dentro da embarcação, vai pela linha C do artigo 7º. Se foi, pode-se completar isso aí, obviamente isso é hipótese de extraterritorialidade condicionada. Não muda nada essas condições, entendeu, Daniel? Não muda absolutamente nada. Que eu fiz realmente um arrudeio maior, desculpe-me, não tinha entendido a pergunta. O fato de ser contra estrangeiro é que pode ser praticado por brasileiro em qualquer local, né? Praticado contra brasileiro também em qualquer local. É essa questão que eu quero que você compreenda. Agora, se for dentro da embarcação, aí a gente está abrigado pelo princípio do pavilhão à bandeira, né, meu amigo? Está aqui na linha C do artigo 7º, inciso 2. Tá certo? Professor, eu posso dizer a realidade, eu não entendi muito bem, não. Eu vou tentar refazer a minha pergunta. Tá certo. No final, tipo, fazendo um sim ou não. Aí o senhor me diz sim ou não, aí vamos ver se eu entendo. Tem que ter aquele cuidado que nem tudo pode ser respondido sim ou não, né? Exemplo. Se eu tenho um navio privado e saio daqui do Brasil e vou para a França, para o território marítimo francês, certo? Aí eu estou lá e dentro do meu navio tem 2 franceses e certo. Um mata o outro. 2 franceses, um mata o outro. Está albergado pelo princípio do pavilhão ou bandeira, mas aí vai estar dentro da ideia da extraterritorialidade condicionada. Isso. Se a França não julgá-lo, o Brasil pode julgar o... Pode julgá-lo, Pronto, mas tem que reunir aquelas condições, entrar no território brasileiro, né?
Sim, E sim, aí, entendi. são muitas condições ali, né, para estarem concomitantes. É a mesma coisa com qualquer outro universo, se fosse brasileiro contra o francês, francês contra o brasileiro, aí nem precisaria usar a personalidade, porque o brasileiro contra o francês, você diria, tem a personalidade ativa, também teria, né? E aí nem precisaria usar o pavilhão ou bandeira. Fosse o inverso, também tem a personalidade passiva pelo parágrafo terceiro, mas o parágrafo terceiro também é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, é isso que eu quero que vocês compreendam. Tanto faz a personalidade ativa como a personalidade passiva, nós estaríamos diante de uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Diga aí, Davi. Professor, as condições, elas são cumulativas, né? Sim, elas são Aí, cumulativas. Faltou uma, acabou-se. entendi. Então, todas têm Tem que que estar presentes. estar. Tá certo. Então, a gente tem que aprender essas condições mesmo, porque senão fica É. difícil. E essas condições, mas elas são as mesmas, eu acho que desde a minha época de faculdade de Direito, né? Ou seja, com o tempo a gente vai administrando isso, e quando tem dúvida, vocês, como operadores, vão lá no código e vão observar essas condições, né? Antes de aplicar qualquer coisa. Imagino que dificilmente nós vamos ter dúvidas com relação a essa aplicação, porque, como eu disse, são regras de conexão, estão sujeitas a esses princípios, e a gente tem que aplicar de forma taxativa, porque se trata, sobretudo, de direito penal, né? Então, eu não posso fazer extensões, começar a imaginar, porque argentino não, mas paraguaio é muito parecido com brasileiro, aí eu estendo também esses direitos. Isso não é possível, né? Essa analogia em Bonaparte, né? Somos todos hermanos, né? Da América do Sul, isso não funciona, né? Às vezes só funciona quando... Eu me lembro uma vez que a gente, num transporte lá na Europa, não sei se era a Suíça, qual era o país, a gente estava tentando chegar na Alemanha, e aí um colega nosso disse, rapaz, a gente perdeu a conexão da estação, mas vamos pegar esse trem, que esse trem vai bater onde a gente queria. Não sei qual era a cidade, não recordo agora. Ele disse, sim, não vai ter problema não. Não, compra passagem lá dentro. Eu disse, tu acha? Todo mundo compra aqui fora. Não, pode comprar passagem lá dentro, não vai ter problema nenhum. Eu disse, tá bom. Aí entrou todo mundo, né, e tal. Aí quando veio o cara pegando os bilhetinhos, né, da passagem, isso ali nos idos da década de 90, né? Hoje não tem mais nem isso, porque é tudo... A carta só entra se realmente não tem mais esse cara do bilhetinho. Faz uma conferência posterior, uma coisa ou outra, mas normalmente não. E aí, que é uma máquina, né, que hoje faz, antes. E aí o cara conferindo, aí disse, peraí, vocês estão sem a passagem? Sim. Não, não podem. Aqui não, eu disse, não, a gente compra agora, paga o mesmo valor. Não, isso foi programado para... Suíça é assim, né? Tudo é programado para ser de um jeito e tal, tudo. Então é o seguinte, próxima estação o trem vai parar. Mas o trem, aí eu disse, mas a gente pegou exatamente que o trem é